Pensando sobre Provérbios, dia 30 de dezembro, Provérbios capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nesses primeiros 6 versículos de Provérbios capítulo 30, nós vemos que o livro de Provérbios não foi totalmente escrito pelo rei Salomão. O capítulo 30 foi escrito por Agur. E Agur, que era filho de Jaque, não existem informações a respeito de quem seria esse Jaque, mas esse Agur era um oráculo. Oráculo são pessoas que são reconhecidamente sábias e que são procuradas para receber conselhos. Então esse Agur era alguém que era um oráculo, que era procurado para trazer conselhos em situações difíceis. Quando nós vamos para o capítulo 31, nós vemos que o versículo 1 fala que são palavras do rei Lemuel. Então, o livro de Provérbios tem 3 autores. Salomão, que escreveu o capítulo 1 ao 29, Agur, que escreveu o capítulo 30, e Lemuel, que escreveu o capítulo 31. Sendo que Lemuel, que escreveu o capítulo 31, também era um rei. A Bíblia não fala de que nação, de que lugar ele era, mas se sabe que ele era rei de alguma nação ali que teve seu escrito reconhecido e incluído aqui na Bíblia. Agora, Agur, voltando na tela para o capítulo 30, ele era um oráculo, uma pessoa sábia, reconhecidamente procurada para trazer conselhos e respostas. Ele escreveu esse capítulo 30 para Itiel e para Ucal. Também a Bíblia não fala quem eram essas pessoas, mas o fato é que ele ele compôs aqui, ele escreveu esses conselhos e esse capítulo foi achado e foi colocado juntamente com os provérbios de Salomão. O que importa aqui é quais são os conselhos que ele nos apresenta nesse capítulo 30. E ele fala aqui no versículo 2, 3 e 4 que ele se julga bruto. Então, o que impressiona aqui é que ele é um sábio, uma pessoa que era reconhecidamente sábia e era procurada para dar respostas em situações difíceis, e ele fala sobre ele próprio. Na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quando ele fala que não tem o conhecimento do santo, ele está dizendo que ele não tem o conhecimento a respeito de Deus, que ele não sabe quem é Deus. Tanto que no versículo 4 ele começa a fazer várias perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Em outras palavras, alguém já foi até lá e voltou para falar a respeito de como é que é o céu? Depois ele faz uma segunda pergunta. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Alguém pode segurar o vento
nas suas mãos, reter o vento? Depois ele faz uma terceira: quem amarrou as águas na sua roupa? Depois ele faz uma quarta pergunta: quem estabeleceu todas as extremidades da terra? As extremidades da terra são o norte, o sul, o leste e o oeste. Quem colocou o limite na terra? E ele faz uma quinta pergunta: qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Qual é o nome de Deus? Será que ele tem filho? Qual o nome do filho dele, se é que o sabes? Fazer perguntas é uma forma que os sábios usam para conseguir resolver problemas. Quando uma pessoa que é sábia se depara com uma situação difícil, ela começa a avaliar o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Então aqui, Agur nos ensina duas coisas. A primeira, quando ele fala que ele é mais bruto do que ninguém, que ele não tem o entendimento do homem, que ele não aprendeu a sabedoria e o conhecimento do santo, ele está dizendo: por mais que eu saiba muitas coisas, eu não sei tudo. Existe, né? Então, isso é uma postura de humildade. Por mais que você tenha conhecimento, existem muitas coisas que nós sempre não vamos saber. Então nós temos que ter uma postura de humildade para reconhecer quando nós estamos diante de uma situação que nós precisamos conversar com Deus, conversar com outras pessoas mais experientes para pedir recomendações e conselhos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós nos deparamos com uma situação que não sabemos como resolver, devemos fazer perguntas. Fazer perguntas é uma forma de resolver problemas. Antes de você ficar chateado, irado, nós estamos no dia 30 de dezembro, talvez você esteja chegando no fim do ano com várias coisas pendentes e que não se resolveram. Fazer perguntas como, por exemplo, por que eu cheguei nesse resultado? Por que eu não consegui? O que faltou fazer para conseguir resolver esse problema? O que eu preciso mudar na minha vida para poder ter resultados diferentes? Fazer perguntas é uma forma de você pensar em soluções. Então aqui ele sabe que existe Deus, mas ele mostra que tem coisas que ele realmente não sabe. Hoje, tendo conhecimento a respeito do Senhor Jesus, que disse todas as palavras que revelou no Evangelho de João, onde ele disse claramente: eu vim do céu para falar a respeito do céu. Então eu posso falar a respeito do céu. Nós podemos, por meio das palavras de Jesus, responder a essa pergunta de Agur. Na época que Agur escreveu esse texto, Jesus ainda não tinha passado pela terra. Mas hoje, se nós que estamos muitos anos à frente de Agur, lendo esses questionamentos, poderíamos responder para Agur: você viveu num tempo em que Jesus ainda não tinha vindo, mas nós estamos vivendo num tempo em que Jesus veio. Então, hoje nós poderíamos responder: quem subiu ao céu e desceu? Jesus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos num barco e de repente começou a surgir uma grande tempestade e os ventos batiam sobre o barco e os discípulos ficaram com medo e despertaram Jesus dizendo ao mestre: socorre-nos. E Jesus, quando despertou, disse: aquieta-te mar e aquieta-te vento. Então nós vemos que Jesus dominou os ventos e ele também dominou o mar. Depois encontramos em uma outra passagem que Jesus ficou onde estava e disse para os seus discípulos: vão adiante. E
pela madrugada, na quarta vigília, ele apareceu andando sobre as águas. Então, na pergunta, quem amarrou as águas na sua roupa, nós vemos que Jesus venceu as águas e Pedro também venceu as águas, porque Pedro disse: se é o mestre, permita-me que vá até aí. E a Bíblia conta que Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas no meio do caminho ele teve dúvida, e então ele começou a afundar. Mas o fato é que ele andou sobre a palavra de Jesus que disse: venha, ele pôde andar. Então Jesus revela que ele tem domínio sobre as águas. Depois, quando ele faz a quarta pergunta, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Foi Deus que estabeleceu o norte, o sul, o leste e o oeste. Deus, quando você abre a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38 em diante, você lê no capítulo 40 várias palavras do próprio Senhor falando para Jó a respeito de tudo que ele criou. E Deus fala que foi ele que criou os céus, as estrelas, as constelações e todas as coisas. E por último, quando ele pergunta assim: qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Nós sabemos que o nome de Deus é Yahvé, o Deus vivo, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz o impossível, o Deus todo-poderoso, o Deus criador, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E lá no livro de Isaías, no capítulo 9, está escrito que o seu nome é maravilhoso, forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Qual é o nome do seu filho? O nome do seu filho é Emanuel, que significa Deus conosco, para sempre. Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, ele é o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. Se é que o sabes. A questão aqui do versículo 4 não se trata de responder à pergunta, mas se trata de uma técnica de se encontrar a solução dos problemas. Faça perguntas. Por que eu cheguei a esse resultado no fim do ano? O que eu quero para o próximo ano? O que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero receber no final do ano? Quando for 30 de dezembro do ano que vem, o que eu quero ter conquistado? Onde eu quero estar? Quais resultados eu quero atingir? E em 30 de dezembro, de 5 anos avante, daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 4 e daqui a 5. Ter uma previsão e pensar a respeito disso permite que você faça uma programação e um planejamento e coloque metas a respeito do que fazer para que você tenha uma vida com resultados melhores. Quando você simplesmente deixa a vida te levar e não reflete a respeito do que você tem falado, das pessoas com quem você tem andado, como você tem se relacionado com Deus, como você tem cuidado da sua inteligência emocional, como você tem cuidado do seu corpo físico, da sua alimentação, da sua saúde. Então, você acaba deixando a vida passar, comendo em excesso, gastando de maneira excessiva. Talvez você está procurando ostentar, mostrar para outras pessoas que você está em uma boa condição, sustentando financiamentos de casas, carros, roupas, só para aparentar uma condição que na realidade você não tem. Você não precisa de aprovação de outras pessoas.
Se você está fazendo isso para agradar outras pessoas, essas pessoas que você quer agradar não merecem a sua amizade. Você deve deixar essas pessoas para trás e andar com novas amizades, com pessoas que prezam você por aquilo que você é e que querem o seu crescimento e que não vão ficar olhando para essas coisas. Pessoas que são assim são pessoas que não merecem a sua amizade. Você não precisa disso. Busque a aprovação de Deus. Então, pense a respeito do porquê eu estou com essa dívida. Talvez você não está buscando a aprovação dos outros. Talvez você fala, mas eu quero isso. Então, talvez você precise entender que na vida, às vezes nós precisamos recuar um pouco, morar em um lugar um pouco mais barato no aluguel, comprar roupas um pouco mais simples num primeiro momento para crescer financeiramente na profissão, em alguma coisa, para depois avançar o nível. Existem até ensinamentos que os educadores financeiros apresentam nos treinamentos, que você nunca deve viver exatamente com o que você ganha, mas você sempre deve viver um nível abaixo daquilo que você ganha, porque isso vai garantir que você tenha uma vida confortável naquele nível. E você deve, com o tempo, colocar metas para que você possa receber crescimentos na carreira, na vida financeira, para que você vá subindo de nível de maneira gradual e com segurança. Então, pense um pouco a respeito dessas questões. Pense também sobre como você quer que seja o seu casamento. Se existem coisas que não estão indo bem, pense, faça perguntas. Por que chegamos nesse nível que chegamos? O que podemos fazer para melhorar e avançar ainda mais? Daqui a 1 ano, daqui a 2, 3, 4 e 5. Existem metas que você deve estabelecer para 6 meses, metas para 1 ano, metas que precisam de 2 anos, metas que precisam de 3, de 4 e de 5. Pense a respeito dessas metas. Coloque planejamentos. Aí no versículo 5 e no versículo 6, a Agur ensina que toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é sempre pura, ela sempre nos traz a revelação daquilo que devemos fazer. Muitas vezes, quando não meditamos adequadamente nela, nos equivocamos. Mas o Salmo 119, no versículo 115, nos fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é escudo para os que confiam nele. Quando você é atacado, quando alguém lança alguma pedra contra você, é firme na palavra de Deus que você se protege, que você tem um escudo. Alguém chama você de mentiroso, enganador e trapaceiro e você sabe, pela palavra de Deus, eu não faço essas coisas. Eu não preciso dar ouvidos ao que essa pessoa está me acusando. Isso é uma mentira. Versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, não acrescente aquilo que não está escrito na Bíblia, porque Jesus disse que aquele que tira a uma vírgula da palavra de Deus terá a sua parte retirada do céu, e aquele que acrescenta será achado mentiroso. Aí no versículo 7, no versículo 8 e 9, 7, 8 e 9, nós temos aqui outra lição de Agur. Duas coisas te pedi, mas não mas negues, antes que morra. 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada
9. Para que porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Aqui nós vemos que Agur falava com Deus e colocava Deus em primeiro lugar na sua vida, porque aqui mostra que ele fez um pedido ao Senhor. E o primeiro pedido que ele fez é: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Veja que quando ele fala, afasta de mim a vaidade, ele se protege de querer ostentar, aparecer e comprar coisas além daquilo que ele poderia ter para conseguir a aprovação de alguém. Tudo isso são vaidades, vaidades da terra. E ele fala: afasta de mim a vaidade, que eu não tenha esse tipo de coisa na minha vida. E a palavra mentirosa. Palavra mentirosa é o quê? Que ele minta e que as pessoas venham mentir para ele para enganá-lo. Tem dois sentidos. Ele pede para que Deus afaste de mim os mentirosos, aqueles que virão para me enganar, e afasta de mim que eu venha a mentir, que eu venha a querer parecer o que eu não sou, ou que eu venha a falar o que é mentira, ou que eu venha a parecer aquilo que eu não tenho, que eu não recebo, que eu ainda não alcancei. É esse sentido de afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Embora o texto fale palavra mentirosa, não é apenas a mentira. Tem coisas que nós falamos com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Se alguém nos cumprimenta com um bom dia e nós passamos reto pela pessoa sem dizer uma palavra, isso é suficiente para comunicar que nós somos mal educados ou que nós temos alguma coisa em relação àquela pessoa. Isso não foi dito por palavra, mas a sua atitude de não cumprimentar, de não retribuir o cumprimento, é uma palavra. Então, quando ele fala, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, é que eu não vivo uma vida mentirosa. E que eu também não receba amigos e pessoas que se aproximem de mim, que sejam enganadores, mentirosos. Que eu seja protegido de mim mesmo e que eu seja protegido da mentira dos outros. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me no pão da minha porção acostumada. Versículo 9, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então ele pede exatamente que ele consiga receber o crescimento gradual. Tem muitas pessoas que vivem fazendo orações pedindo para Deus: prospera. Hoje é dia 30 de dezembro, ou quando acontece a virada, quando chega o começo do ano, as pessoas começam a fazer orações pedindo: Deus, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, me dá roupas novas. Mas será que você está pronto para receber essas bênçãos sem se corromper? Se Deus elevasse você, você permaneceria firme com Cristo ou você se perderia nas coisas e começaria a pecar e a usar as riquezas para a prática de coisas que não agradam a Deus? Deus se preocupa com a tua salvação e Agur aqui mostra que ele próprio, sendo um homem sábio, estava preocupado com a própria salvação. Ele estava preocupado em manter o relacionamento e a fidelidade com Deus. Então ele pediu a Deus que desse a ele condições de ter o necessário para que ele não viesse a ficar arrogante em sendo muito rico e para que ele não se tornasse um miserável, envergonhando o nome de Deus, cometendo furtos em razão da sua falta. E ele pede que o Senhor me dê aquilo que eu preciso. E muitas vezes as orações que nós precisamos fazer são essas: que o Senhor me dê aquilo que eu preciso. Jesus até ensinou na oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade assim, ou seja, dessa forma, da forma como o Senhor quer, na terra como no céu.
na terra da forma como o Senhor determinou aí no céu que se realize. E lá em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, está escrito que sabemos que tudo o que pedimos a Ele, segundo a vontade dEle, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Então, tenha sabedoria para pedir a Deus aquilo que realmente vai mantê-la firme na presença dEle, porque nessa vida nós vamos levar apenas a alma para apresentar a Deus ou ao diabo, se tivermos errado e não tivermos colocado a nossa vida a Deus. Versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Se você tem alguma coisa para falar a respeito do empregado de alguém, e se você quer dar um conselho para esse empregado para que ele melhore o seu serviço, fale diretamente para ele. Diga, o seu serviço poderia ser melhor. Acredito que ficou faltando isso. Faltou mais simpatia, faltou mais presteza, faltou mais qualidade em relação à forma como você prestou o serviço. Ou então chame esse servo e diga, tem algumas observações que eu preciso fazer a respeito do seu serviço. E eu quero falar a respeito disso na frente do seu chefe para que você saiba que você precisa melhorar nisso. Se você tem alguma reclamação em relação ao empregado de alguma empresa que você contratou para fazer algum serviço e a pessoa realmente errou, falhou no tempo, na prestação do serviço, e ele realmente errou, aí sim você pode chamar o supervisor e fazer a reclamação. O que não pode, é o que o versículo 10 ensina, é caluniar o servo. Ou seja, o que é caluniar? Caluniar é falar que a pessoa fez alguma coisa errada quando você sabe que ela não errou. É você mentir a respeito de alguém, imputando a culpa por um erro que não aconteceu. Então o versículo 10 fala, não minta e não diga inverdades a respeito de um prestador de serviço para o seu superior, para que ele não amaldiçoe você e você fique culpado. Se você fizer isso e aquela pessoa disser que você receba um castigo de Deus, você receberá esse castigo, porque você estará culpado. O Senhor ouvirá a maldição que aquela pessoa disse, porque você de fato foi mentiroso, você caluniou, você disse uma inverdade a respeito de alguém de maneira injusta. A lei da semeadura é clara. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Paulo disse, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, porque tudo que você semear, isso também você vai ceifar. Você mente a respeito de alguém, você trapaceia em relação a alguém, então você vai receber a maldição pelo fato de ter feito esse mal contra o próximo. Independente, mesmo que a pessoa não diga uma palavra, o próprio Senhor verá o que você fez e fará que você receba a colheita daquilo que você semeou. Versículo 11. O versículo 11 tem que ser lido do 11 até o 14. Ele fala assim, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração, versículo 12, que apura os seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O versículo 11 até o versículo 14 nos mostram que sempre na terra existiram pessoas más, pessoas que andam no erro, pessoas que fazem coisas que são indignas de adoração a Deus. Há uma geração, há um grupo de pessoas, há várias pessoas
que não honram o pai e não bendizem a sua mãe. Há uma geração que é pura, que pensam, nós estamos certos, nós desobedecemos a Deus, nós desobedecemos aos nossos pais, eles são chatos, existem muitos conselhos, querem prender a nossa vida e nós estamos certos. É pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Fazem coisas erradas e dizem, estamos certos. Versículo 13. Há uma geração soberba, arrogante, prepotente, orgulhosa, altiva. Eles têm olhos altivos e as suas pálpebras são levantadas para cima. E há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Pessoas que estão com as suas bocas, com as suas línguas afiadas para xingar, diminuir, desprezar, ridicularizar, lançar palavras que são como facas para cortar pessoas que são aflitas, que estão necessitadas. Alguns anos atrás havia um golpe na internet chamado de o golpe da baleia azul. E esse golpe consistia em que alguns homens entravam nas redes sociais e viam os desabafos de adolescentes. Então, algumas adolescentes ali colocavam assim, tiravam as suas fotos e elas estavam acima do peso e às vezes colocavam na rede social alguma frase na frente do espelho dizendo assim: me sinto feia, me sinto inchada, me sinto acima do peso. Outros jovens adolescentes colocavam: parece que não consigo evoluir no meu treino. E esses homens, os golpistas, colocavam mensagens assim na rede social: então se mata, você já é feia mesmo, então se mata, o seu pai não te escuta mesmo. E eles começavam, alguns desses adolescentes eram fisgados, porque já estavam pensando em cometer o suicídio. E eles começavam a dar instruções: pegue a faca, corte o pulso, agora tome calmantes, vá na farmácia, compre esse remédio, faça isso. E aqueles adolescentes começavam a seguir aqueles conselhos e alguns morreram e a polícia começou a investigar e descobriram quem eram essas pessoas. Elas foram presas por incentivar o suicídio de outras pessoas. Mas o que nós vemos é que essas pessoas estavam ali. Existem pessoas que têm essa maldade. Elas estão ali prontas para dizer coisas indevidas a outras pessoas. Elas vão lançar palavras para matar o próximo. Você está um pouco acima do peso, né? Ah, você não conseguiu passar ali, né? Ah, você está com esse carro velho, né? Ah, você está morando naquele lugar, né? Então são pessoas que estão sempre querendo diminuir, ridicularizar, menosprezar, enfim, são pessoas que vêm para destruir o próximo. Então, isso já existe desde a época de Agur. Desde que o mundo se criou, nós vemos que existe uma geração que é má. Esses versículos estão aqui para nos trazer uma lição. Saia de perto dessas pessoas e não seja parte dessa geração. Honre o seu pai e a sua mãe. Versículo 11. Não faça parte da geração que desrespeita os pais. E fuja de quem faz isso. 12. Avalie o que você tem feito. E se você percebe coisas erradas, corrija-se. Não seja parte da geração que é pura aos seus olhos e que fala: fazemos o que queremos e bem entendemos e pronto. O Salmo 12 fala a respeito dessa geração, que existem pessoas que usam sua boca e dizem: vamos destruir o outro. E quando você pergunta para elas por que fazer isso, elas dizem: as bocas são nossas e nós falaremos o que quisermos. Isso está lá no Salmo 12. Aí no 13,
Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, fala que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito antecipa a queda. Então, se você for arrogante e for altivo, você não vai ouvir os conselhos de outras pessoas, você vai dizer eu sei tudo e eu faço o que eu quiser. E isso vai fazer com que você tropece. E por último, não use a sua boca para a destruição das outras pessoas. Se você vai abrir a boca para dizer uma palavra que é sobre calúnia, mentira, difamação, coisas que não acrescem nada na sua vida, nem na vida do outro, para que ficar fofocando a respeito da vida do outro? O tempo que você fofoca sobre a vida dos outros é o tempo que você está jogando no lixo e que você poderia estar usando de maneira proveitosa para o seu crescimento. Então, repense aquilo que você fala. E se você conhece pessoas que estão colocando você para baixo, que estão diminuindo você, que estão ridicularizando, menosprezando as suas conquistas, é tempo de você colocar essa pessoa para fora da sua vida. Procure amigos que querem o seu bem, pessoas que estão ao seu lado e que te apoiem. E se afaste daquelas pessoas. Tem pessoas que ficam ao lado de amigos porque tem aquelas pessoas que exploram a carência das outras pessoas. São pessoas que são os líderes dos grupinhos. Normalmente, os pais de adolescentes precisam prestar atenção em relação a isso. Tem aquele que é o líder, que fala assim, vamos fazer isso e aquilo, que são coisas ruins. E muitas vezes os outros adolescentes se sentem, veem que aquela pessoa, a pessoa tem liderança, vamos seguir aquele adolescente. E aquele adolescente que é o líder, na verdade, só faz coisas más. Preste atenção e veja com quem os seus filhos estão andando. E se você é essa pessoa que está com dependência emocional de outra pessoa, saiba que essa pessoa não é para andar com você. Quem faz coisas erradas e vive falando mal a respeito dos outros e vive inventando histórias, não vai para o céu. O Salmo 15 fala isso. Fala assim, Senhor, quem morará no seu tabernáculo? Em outras palavras, quem vai morar com o Senhor? E o Salmo 15 continua, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não mente, que não aceita mentira contra o seu próximo, aquele que não anda fazendo calúnias a respeito de outros. Aquele que, mesmo que com prejuízo próprio, honra aquilo que jurou. Esse morará no céu. Então, lá no Salmo 15, fala a respeito disso. Aí depois o versículo 15 fala assim, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dada. Então, essa primeira parte do versículo 15 fala que existem amigos, pessoas, que só sabem pedir. Elas só pedem. Elas nunca vão ter nada para oferecer a você. Mas elas colam em você como a sanguessuga, que ela coloca as suas garras, os seus, ela se fixa no corpo da sua vítima e começa a sugar e sugar e sugar. Então, preste atenção nas pessoas que se aproximam de você e corte as garras da sanguessuga, porque pessoas que são assim, preguiçosas, que não querem trabalhar, que só querem colher vantagens das outras pessoas, elas ficam sempre procurando vítimas. E esse versículo 15 também traz uma recomendação para que não sejamos sanguessugas. Todo o livro de Provérbios fala para se evitar a preguiça e fazer a nossa parte. E aí depois a segunda parte do versículo 15 até o versículo 17, ele fala que estas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, os versículos 15 e 16, aliás, só o 15 e 16. Quando o texto fala que 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta, isso aqui faz parte da poesia hebraica.
3 com mais 4 são 7. E 7 significa algo que é completo, significa uma afirmação. Então aqui nós devemos ler assim: existem coisas que nunca bastam: a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo. Então aqui nós podemos dizer o seguinte: sempre existem espaços que levam você para a sepultura. Todos os dias você recebe convites, propostas para novas amizades, novos negócios, propostas de adultério, corrupção, mentira, ganhar alguma vantagem de maneira fácil, propostas para que você coma de maneira excessiva, para que você beba de maneira excessiva, para que você não use o cinto de segurança quando você vai dirigir o seu veículo, para que você não preste atenção em relação ao que você está fazendo. E se você não prestar atenção, você vai cair na sepultura. O texto está dizendo: todos os dias existem chances para que você falhe, para que você fracasse, para que você seja sepultado, para que a sua fama seja desonrada, para que o seu nome seja lançado no meio do lamaçal. Todos os dias. Se você não prestar atenção, a sepultura nunca diz: basta, chega, agora ninguém mais vai descer para a sepultura. O caminho da morte está aberto todo dia. Se você não prestar atenção e não for vigilante em relação ao que você fala, com quem você anda, ao que você faz, aos seus projetos em relação à sua vida, ao que você faz no seu casamento, a correção e a educação dos seus filhos, você vai ver a sepultura batendo a porta da sua casa. Pais que não corrigem os seus filhos. Esses dias um garoto foi andar de bicicleta e os pais não cuidavam desse aspecto. Deixa o filho sair sozinho, sem saber qual o trajeto. O ideal é ir junto com os filhos quando são pequenos. Então, não estou julgando aqui, né, esses pais. Foi lamentável eles terem perdido o filho deles, mas prestar atenção no cuidado com a nossa casa, com a nossa família, evita de termos notícias desnecessárias de morte. Há pessoas que vão para a sepultura por diabetes, porque comeram demais. Poderiam não ter ido para a sepultura naquele tempo, poderiam ter vivido mais, mas não cuidaram de si mesmas. Então foram para a sepultura antes do tempo. Há pessoas que não vigiam em relação a onde vão, recebem convites e simplesmente não pensam a respeito dos perigos que existem naqueles lugares, pelas amizades. Então a sepultura, ela nunca diz: chega. Todo dia você pode morrer, pode perder coisas valiosas se não prestar atenção. A madre estéril fala a respeito da semente que nunca consegue prosperar. Então a madre estéril fala assim: sempre tem pessoas ociosas, sempre tem pessoas que vão querer falar para você que você vai lançar a semente e não vai dar resultado. Sempre vai ter pessoas para querer desmotivar você. E madre estéril fala assim sobre a pessoa que lança semente e não produz filhos, não produz resultado. Tem pessoas que são como uma madre estéril. Eles lançam muita semente, mas eles não têm constância, perseverança, persistência. Eles não têm resistência. Para que uma criança seja gerada, uma mãe precisa se alimentar bem durante 9 meses. Cada um dos meses, quando é feito o pré-natal, o médico ali, ele vai acompanhando o que precisa ser feito em cada etapa, para que possa nascer um bebê sadio. Assim também, uma empresa,
uma ideia, um negócio, só é gerado quando você busca o conhecimento e quando você faz um planejamento. Assim como uma criança é gerada por 9 meses, a sua empresa só vai sair do papel e ela precisa ter uma programação que você tenha feito para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 e 5 anos. Uma pesquisa mostra que uma grande porcentagem de empresas no Brasil fecha antes de completar 5 anos. Por que isso acontece? Porque não existe planejamento, a busca de conselho, a preparação. Tem pessoas que recebem indenizações trabalhistas e dizem, vou abrir um restaurante. E nunca fizeram nenhum ovo. Como que uma pessoa pode querer abrir um restaurante se não tem nenhum conhecimento a respeito daquele negócio? Então, magistério são ideias, sementes que são lançadas e que não prosperam, não geram filhos. Então, ele está dizendo assim, sempre a magistério nunca diz basta. Todo dia existem chances para que as pessoas caiam, tropecem, porque não cuidaram direito da sua semente. A terra, que se não farta de água, tem pessoas que por mais que você invista nelas, elas nunca crescem. São como terra que você joga água. Água é um recurso natural. Água é riqueza. Você lança riqueza naquela terra e aquela terra não prospera. É terra ruim. Então você tem que sair desse lugar. E o fogo que nunca diz basta. O fogo é o quê? Alguma coisa destrutiva que começa e vai destruindo. Quando você percebe que está começando a pegar fogo em algum lugar, você já tem que apagar aquele fogo o mais rápido possível. Se você deixar que aquele fogo, aquela fagulha, vá crescendo, você vai perder o seu negócio, porque o fogo nunca diz basta. E o fogo aqui pode significar contenda, conflito. As pessoas começam a ficar com o seu temperamento alterado, começam a se xingar. Se você não puser um ponto final nisso, para se acalmar, aquilo pode levar até a morte. O fogo, ele vai queimando, ele nunca diz basta. Versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Esse texto aqui, quando fala corvos do ribeiro e pintãos da águia, está falando a respeito de pessoas que são como corvos, pessoas que são como águias. Tem aquele ditado que fala, fulano é uma águia, ou seja, o fulano é muito esperto. Então, se você não escuta os conselhos do seu pai e da sua mãe, então esses espertalhões, essas pessoas que são como corvos, essas pessoas que são como águias, que são os espertos que aparecem no caminho da vida, vão arrancar os seus olhos. Eles vão... Quem não escuta o conselho, os pais, são as pessoas que mais desejam o bem dos filhos. Quando um pai ou uma mãe dizem, presta atenção nisso, eles são mais experientes. E o desejo de bem em relação aos seus filhos faz com que eles sintam o que é bom para nós. Então, quando você não escuta, virão os espertalhões e arrancarão os seus olhos. Ou seja, arrancar os olhos significa você vai perder coisas importantes por não dar ouvidos ao que os seus pais falam para você, ao que as pessoas que amam você estão dizendo para você. E aqui nesse versículo 17 nós podemos incluir professores, pastores, padres, amigos e pessoas que querem o seu bem. Ouça o que estão dizendo a você. 18. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Esses 2 versículos estão com a mesma ideia. 3 e 4. 3 coisas me maravilham e a quarta eu não conheço. Em outras palavras, existem coisas que eu realmente me impressiono. Existem coisas que realmente me causam a sensação de maravilha e que eu não posso entender, mas são coisas que me maravilham.
quando eu olho para a águia que voa no céu, quando eu vejo a cobra subindo, caminhando, né, pela penha, quando eu vejo o navio no meio do mar, como que aquele navio tão pesado fica ali, no meio do mar? E o caminho do homem como a virgem. Por que que o fulano se casou com a cicrana? O que foi que ele viu nela? O que foi que uniu esse casal? Como foi que essas pessoas resolveram e tomaram a decisão de se casar? Então essas coisas, esses 2 versículos estão aqui para nos dizer que existem maravilhas para as quais nós não temos explicação. Existem coisas que nós contemplamos na vida e que são maravilhosas e nós não entendemos. Esse texto está dizendo, nem tudo nós explicamos com razão. Versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera, ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade. O versículo 20 está falando como é a mulher adúltera e como é também o homem adúltero, como é a pessoa que pratica o adultério. A pessoa pratica o adultério e não tem vergonha, ela fala, não fiz nada errado. E esse versículo 20 está dizendo assim, preste atenção com as pessoas com quem você anda. Preste atenção com a pessoa que você está namorando. Preste atenção no seu noivo e na sua noiva. Veja bem aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz. Procure informações com os amigos dessa pessoa. Procure informações a respeito da igreja onde a pessoa viveu, a respeito do passado da pessoa. Porque se a pessoa tem o hábito de trair, de se envolver com várias pessoas, quando você se casar com essa pessoa não vai mudar. Ela vai adulterar e ela vai dizer para você tranquilamente, não fiz nada de errado. Tem uma irmã na igreja que casou-se com um homem que já havia se envolvido com 3 mulheres. E ela disse, pedi a Deus para casar com ele, perguntei a Deus e o Espírito Santo disse para mim, ele não vai mudar. E ela disse que na oração ela disse, Deus, eu o mudarei. Ela se casou. Depois de 2 anos, esse homem a traiu. Então ela falou, bem que Deus tinha me falado. Eu orei e o Espírito Santo me falou. Ele não vai mudar. E realmente ele não mudou. Então, se uma pessoa pratica o adultério, e você se coloca nesse casamento, você está dizendo, você está colocando a sua vida em risco. Versículo 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra e a 4ª não a pode suportar. 22. Pelo servo quando reina e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa e pela serva quando fica herdeira de sua senhora. Mais uma vez aquela ideia. 3 e 4. 3 coisas se alvoroça a terra e a 4ª não a pode suportar. Em outras palavras, as pessoas não suportam quando acontecem essas 4 coisas. Quando o servo reina, você espera que o empregado sempre vai ficar como empregado. Quando o empregado consegue prosperar, abrir um negócio e ficar muito rico, as pessoas até colocam notícias a respeito dessas pessoas. Dizem, o fulano era catador de papel, mas se tornou bilionário. As pessoas, você vê muitas notícias desse tipo na internet. Então isso são coisas que impressionam as pessoas. Pelo tolo quando anda farto de pão. As pessoas dizem, como que essa pessoa faz tantas bobagens e tem tanto dinheiro e tem tanta riqueza? E anda sempre numa boa. Isso é uma coisa que as pessoas não aceitam, não toleram. Quando a mulher aborrecida se casa, aquela mulher estava tanto tempo solteira e de repente se casou. E pela serva quando fica herdeira de sua senhora. É a mesma coisa, quando uma empregada recebe uma herança muito grande do seu patrão, da sua patroa, as pessoas falam, como que essas pessoas conseguiram isso? Então isso gera alvoroço na terra e a terra não suporta isso. As pessoas, muitas delas ficam inconformadas. Como que isso aconteceu na vida dessa pessoa? Essa pessoa não merecia. E esse texto aqui está aqui para nos dizer que essas coisas acontecem. E por mais que você queira, quer você não queira, a vida tem coisas que nós não explicamos. É assim que é
Já era assim no tempo de Agur, e há coisas que você realmente não vai explicar no nosso tempo também. Perder tempo com isso é jogar o tempo da sua vida no lixo. Cuide da sua vida. Gaste o seu tempo com coisas que realmente vão ajudar você a conseguir os seus resultados. Versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem e em bando se repartem. 28. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. Então aqui ele faz aquilo que a gente chama de contemplação. Quando você presta atenção na natureza e tira lições a partir dos animais, a partir daquilo que acontece na natureza. Então as formigas são muito pequenas, mas como elas trabalham no verão de maneira constante, elas têm comida. Se você for persistente e perseverante, por mais que você pense, eu sou pequeno, eu ainda estou começando o negócio. Se você for persistente como as formigas, você vai conseguir crescer. 26. Os coelhos são um povo fraco e contudo fazem sua casa nas rochas. Se você se basear em conselhos de pessoas sábias e construir em etapas bem firmes e com alicerces aquilo que você está fazendo, a sua casa não vai ruir. Versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem e em bando se repartem. O 27 fala: faça amigos, tenha aliados. Se você se reunir com pessoas que podem te ajudar e se reunir com elas e fizer as coisas em grupo, delegando as suas tarefas, conversando, dialogando com pessoas que possam ajudá-lo, você vai mais rápido. E 28. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Por mais que você seja como uma aranha, muito frágil, se você buscar conselhos nos palácios, ou seja, com pessoas que são reis, com pessoas que são mais preparadas, que têm conselhos para dar a você, você vai se fortalecer e você vai estar mais pronto para alcançar os seus resultados. Agora no 29. Há 3 que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. 30. O leão é o mais forte entre os animais que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra bem cingido pelos lombos. O bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Então aqui mais uma vez aquela ideia de 3 e 4. Há 3 coisas que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. Ou seja, existem coisas que você deve prestar atenção. O leão é o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Preste atenção no leão e pegue a característica dele. Nas dificuldades, seja forte. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O cavalo de guerra, ele é preparado, ele é treinado para conseguir suportar pressão, peso, batalha. Seja uma pessoa que não é fraca. Seja uma pessoa que no meio dos embates da vida se fortalece, se levanta, se reergue. O bode também, ele tem força para carregar grandes cargas. Seja uma pessoa que não procrastina, uma pessoa que avança, que suporta. E o rei, a quem se não pode resistir. O rei, quando ele toma uma decisão, ele fala, eu vou fazer isso. Em outras palavras, seja uma pessoa decidida, uma pessoa que governa a sua vida. Ontem nós lemos Provérbios 29, e Provérbios 29 fala muito que o rei que governa com a justiça sustenta o seu trono, conseguirá se manter. E nós falamos ali que você é o rei da sua vida e você é a rainha da sua vida. E se você tomar boas decisões, você vai governar e reinar. Mas se você tomar más decisões, é você que é o rei da sua vida e você que é a rainha da sua vida e você alcançará os resultados de acordo com aquilo que você fizer. Então aqui o rei, a quem se não pode resistir, tome as suas decisões e não deixe ninguém interferir para tirá-lo das suas metas e dos seus objetivos. E o versículo 32 e 33.
Se procedeste loucamente elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Esses últimos versículos falam, se você fez alguma coisa errada, se você fez alguma coisa na louca, se você fez alguma coisa que você não deveria ter feito, se você se ensoberbeceu, você se elevou, ou se você imaginou fazer o mal, põe a mão na boca. Em outras palavras, pare de fazer coisas erradas. Pare de continuar na loucura. Pare de se exaltar, de se orgulhar, de imaginar fazer coisas ruins. Porque aquilo que você faz, de acordo com aquilo que você faz, vai produzir o bem ou o mal para você. Se você espreme leite, você tem manteiga. Se você espreme o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho naquilo que vale a pena, você vai conseguir algo bom. Agora, o espremer do nariz produz sangue e o espremer da ira produz contenda. Se você se dedicar a fazer força em ferir as outras pessoas ou em entrar em ira e contenda, você vai produzir sangue e vai produzir só guerras e conflitos, e isso não leva você a lugar nenhum. Então, mude de rota.